Clientes problemáticos. Alerta. Você tem? Se não tem, ainda pode ser que você ainda vai ter. Vai ter. Vai ter. Gente, estamos aqui de novo. E com o quê? Cenário novo. Logo nova. Cadeiras novas. Tudo novo. Tudo novo pra trazer conteúdo pra você. Que eu sei que tá aí e não tá seguindo esse canal. Então, se você tá aí, já segue o canal. Tá vendo? Não deixa o Rick ficar bravo com você. Clica aqui no like, já deixa, estrala o like aí, já pega os outros vídeos. Siga, curta, compartilha. Vai nos outros canais que a gente tem, que é o quê? TikTok, Instagram, Spotify, tudo. YouTube. YouTube. Não tem pra você que já está. reclamar. Tem pra todos os gostos. Exatamente. Né? Então, não deixa de clicar, compartilhar e fazer tudo isso. Por quê? Cenário novo e a pergunta fica no ar. Clientes problemáticos. Roda a vinheta. E é isso aí, estamos de volta, como já falamos. Mais uma temporada, estamos aqui com o estúdio novo. Vocês estão vendo que a gente tá de casa nova? Gente, eu vou até tomar um cafezinho, como que a gente tá chique aqui. Vocês estão vendo, gente, Ó. esse cenário novo? Vocês estão vendo essas poltronas novas? A gente tá ficando chique, meu povo, porque agora a gente tem, isso inclusive, apoio / patrocínio. Antes era tudo a gente aqui nas tora fazendo os trem. Agora a gente tem apoio. Essas vendo? cadeiras lindas, maravilhosas, que a gente vai falar delas daqui a pouquinho. Essa mesa premiadíssima, que a gente também vai falar dela daqui a pouquinho. Logo nova by 8bits, que a gente tá aqui Isso aí. na gravação, dentro do estúdio da 8bits. Então, casa nova, tudo novo. Várias peças aqui de designers da Adepro. Tem muita coisa boa pra gente falar com vocês ali mais pro finalzinho do episódio. Vocês vão conhecer um pouquinho desse trabalho todo. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo ao Universo Arc. Nós somos uma plataforma de conteúdo que vai te ajudar a empreender aí no mercado criativo. Mas lembre-se, não há Milagres. tá, Não tem gente? milagres. É E isso aí o aí. ponto principal é, a gente traz doses de conteúdo para você que tá aí empreendendo dentro do mercado criativo e que ou tem horas que tem aqueles momentos de, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo, ou que chegou completamente cru e precisa do início ali do beabá da Socorro, alfabetização. socorro, né? Detalhe, que é muito importante da gente falar. Quanto custa o Universo Arc, Vitor? R$0. 12 parcelas de R$0. É isso aí. Então, você faz favor de valorizar, e eu vou falar de novo o que a gente falou lá no início. Se inscreve nesse canal, porque a gente tem mais visualização do que a gente tem de inscrito. Isso aí não tá muito certo, não. A conta não fecha. Não fecha. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder ficar por dentro de todo o conteúdo que chega aqui para vocês. Nós temos outras temporadas de conteúdo aqui. Acho que a gente tá indo para nossa 4ª ou 5ª temporada. Então tem muito conteúdo com outros profissionais que a gente trouxe aqui. Temos edição especial Casa Cor Brasil. Exatamente. Então tem muito papo para você poder apreender coisas e colocar em prática aí dentro do seu negócio. Eu sou Rick Woodson, sou arquiteto, cenógrafo, sou designer de produtos, sou um criativo, como provavelmente você aí que está assistindo o nosso vídeo. Eu sou o Vitor Grimaldi, arquiteto, design de imobiliário, design de produto. E estamos aqui fazendo um podcast maravilhoso para você, trazendo esta pergunta: clientes problemáticos, você já teve, vai ter? Como é que é essa Vai história? ter, não, a resposta é, você vai ter. Não existe a opção de você não ter um cliente problemático, porque pessoas são problemáticas, e em algum momento elas vão ser cliente de alguma coisa e em algum momento elas podem ser o seu cliente. A questão toda é, se é um problema que existe, que a gente é obrigado a lidar com ele, né? Porque a gente é obrigado, né? Sim. Tem horas que a gente é obrigado. Quando a gente precisa trabalhar, quando a gente tem que pagar a conta, quando a gente tem boleto, a gente é obrigado. Como lidar com este problema, já que ele existe aí, né? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho aqui dentro desse episódio sobre como identificar esses possíveis clientes, que são aquele red flag gigantesco na sua cara ali piscando. Como você pode lidar com esses clientes quando é necessário que você lide com esses clientes, Sim. porque às vezes é uma boa oportunidade, às vezes Que a é um vida bom não é um trabalho, mar de rosas, né? não é um filme da Disney. E também quando é o momento de você mandar ele a merda e vai se lascar e sai daqui, não preciso de você, eu tenho 2 empregos, né? E aí pronto. Então, E também poder identificar se a culpa é sua, porque você não sabe se posicionar, ele talvez nunca foi seu cliente. E até a gente às vezes força, né, Rick? sim. Essa relação para, eu preciso desse cliente, mas até que ponto que é interessante, né, a gente topar, né, Sim. essa briga, digamos assim, porque é fato, o cliente ele sempre mostra sinais, mas a gente às vezes não conseguiu passar para ele qual que era o nosso objetivo, e aí vira uma avalanche. Vamos começar do começo então, Vitor. A gente vai fazer Bora tipo lá. um joguinho aqui. Ai, meu Deus. O primeiro passo dos clientes problemáticos é onde vivem, o que comem, onde moram, como aparecem. E a gente vai fazer um joguinho aqui rápido com algumas frases ou palavras. Eu vou falar uma, você vai falar outra, eu vou falar uma, você vai falar outra sobre
que identifica um cliente problemático no seu caso? Então, assim, qual que é a primeira coisa que acontece que você fala, ih, vai dar merda? Que vai dar merda? É, quando você fala assim, alguma coisa, alguma característica, alguma Cara, na frase verdade, que já são. identifica um Eu não sei cliente se é o problemático. cliente problemático, mas são vários sinais assim. Eu quero é uma brincadeira, É rapidinho. foguete, é um papum. Faz isso pra mim que é rapidinho. Ah, pronto, é esse aí. É só um projetinho. Não, é só um desenho. Não, mas você pode fazer e aí vira portfólio, você não precisa nem me cobrar. Não, assim, aí eu posto, eu te indico alguns amigos. Exatamente. Ou então, assim, mas você não acha, olha, eu fui fazer uma pesquisa e eu acho que você tá cobrando caro, você deveria cobrar isso aqui tanto, porque eu vi em outros lugares que cobram assim. Então, mas eu vi minha amiga que fez diferente, acho que fica melhor. Mas a minha tia fez na casa dela e eu acho que você deveria fazer desse jeito que ficou melhor. Deixa eu te mostrar aqui tudo que eu já salvei pra te mostrar, que eu acho que assim funciona. Ó, você não precisa fazer nada, eu já tenho tudo pronto na minha cabeça, eu só quero que você faça o desenho. É isso. E assim não é responsabilidade pro resto da vida. É isso. E assim vai. A gente está contando aqui alguns exemplos que são casos da arquitetura. Mas provavelmente qualquer profissional aí Esqueci que tá... de um. Tudo isso? Não, é só um negocinho. Exatamente. Esse é o pior. Ai, que ódio, gente. É o pior, que porque, ódio. gente, eu acho que Nossa, não tem vontade de coisa dar uma pior. Eu voadora. vou interromper o Rick porque eu lembrei disso, assim. O pior de tudo é quando a pessoa não valoriza o que você faz. Então, tipo, isso dá um ódio. Não, né? e ela não sabe como que é, né? Então, a gente está falando desse processo todo aqui, e nós dois, enquanto arquitetos, essa é a experiência que a gente tem. Mas acaba que quando a gente passa por outros setores, mesmo na arquitetura, né? Eu trabalho com cenografia de eventos, o Vitor e eu, a gente também trabalha com produção de mobiliário autoral, então... São outros mercados criativos e que você vai passar situações parecidas e que eu acho que você aí, fotógrafo, designer de moda, você ceramista, você pintor, você artista plástico, né? Provavelmente vai saber identificar quais são aí esses sinais daquele cliente que você fala, ai meu Deus, isso aqui já vai me dar trabalho do cacete, né? Então, E cliente que começa dando trabalho, trabalha vai até o dar final. trabalho para sempre. Vai dar trabalho para sempre. Pode parecer assim que às vezes é meio exagerado e não é, porque vamos pensar assim que um trabalho como o que você vai desenvolver, ele não vai demorar uma vida. Pode demorar talvez um ano, alguns meses. Depende. Que, Não, às vezes tipo a relação assim, é tão desgastante que vai... eu digo assim, por exemplo, o nosso trabalho, se for fazer um projeto de uma casa até a construção, pode ser que demore uns 2 anos, Sim. mas às vezes é uma reforma rápida, pode ser que demore uns 6 meses. Às vezes é uma consultoria, pode ser que demore 2 meses. Nem sempre esse prazo, que é tão curto, né? Para o que eu vou falar agora, não curto para o projeto, mas curto para o que eu vou falar agora, ele é o prazo suficiente para que a pessoa mude o pensamento dela, a relação que ela constrói com você, e aí sim ela comece a ficar de boa. Então, por isso, quando a gente fala que se ele começou dando problema, não dá tempo de ele desfazer esse hábito problemático para a relação que vocês vão ter ali de trabalho, que é de curta duração, né? Então, você tem que pensar muito bem quando aparece esse tipo de cliente, até onde está à sua disposição, né? Se você quer, se vale a pena, até que ponto vale você entrar dentro dessa relação que vai acontecer ali e que vai tratar de várias áreas importantes da sua vida, como, por exemplo, o seu trabalho, a sua empresa. E vamos do começo, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante de todo o processo, desde você ter um produto, qual que seja o seu negócio, é alinhamento de expectativas, tá? Sim. Porque o que a gente está falando? Por que a gente está falando do cliente? Mas calma, que a gente não quer falar mal de ninguém, a gente só quer que vocês entendam o quão importante é o alinhamento de expectativa. Por quê? Como o Rick falou, ele trabalha com cenografia, né? Inclusive, gente, olha que cenografia, tá? Só um parênteses, nova, linda, tamo aqui. O que acontece? Porque cenografia, espaços comerciais, algumas coisas que a gente trabalha exigem prazos muito curtos, valores às vezes muito apertados, né? Que dificultam. Então essa questão do custo, de como vai ser feito, ela sempre vem numa questão de problema. Porém, quando ela é muito bem alinhada, então esses clientes já chegam pro Rick e falam, ó, preciso fazer tal evento, tal dia, meu prazo é esse, meu orçamento é esse, que a gente tem um problema muito sério dos clientes não quererem falar orçamento e a gente não trabalhar com orçamento, né? Sim. Então, assim, então é só para vocês entenderem que o que nós estamos questionando é esse grande alinhamento e você também identificar, putz, errei no alinhamento, que é onde começa a gerar os problemas. Então, existem limitações financeiras e de prazos, porém isso tem que ser muito bem alinhado. E preferencialmente registrado. Porque a conversa que você tem é uma e a conversa que as pessoas se lembram é outra. Então,
quanto mais registrado aquilo ali fica, mais fácil no futuro você tem de lembrar do que foi conversado, entender o que foi combinado, e mesmo que ainda haja ali um desentendimento de expectativas, falar, olha, o que foi falado foi isso. Sim. Entendo que você pode ter pensado outra coisa, mas está aqui, ó, registrado o que foi dito, né? Então, para que a gente consiga alinhar Porque essa rumos podem expectativa. ser mudados, Sim, ok, mas sim. tem que ser alinhados. E aí, ó, só para vocês entenderem, o Vitor falou aqui agora, não é que a gente está falando de um cliente específico, de uma característica específica. Quando fizer isso, o cliente vai ser um cliente problemático. Não é isso. A forma como você identifica que esse cliente vai ser problemático é exatamente a partir dessas expectativas que tanto você está disposto a oferecer, quanto o cliente também está disposto a oferecer. Então, imagina que a primeira relação que vocês vão ter é o cliente te procurando para um possível orçamento, né? Então, ele não te conhece, você não conhece ele, provavelmente o que vocês vão ter de informação ali é o que está disponível na internet, no seu perfil, no seu portfólio, e a pessoa vai chegar para você. Então, a única informação que você tem de expectativas é o que você, enquanto profissional, está disposto a fazer ou não. Da mesma forma, o cliente do lado de lá que está chegando agora, a única expectativa que ele tem até então é o que ele está disposto a fazer ou não. Quando vocês começam a conversar, como é que é o trabalho? Quanto tempo que demora? Quanto que custa? Como que são as etapas? Quando você me entrega a primeira parte, né? Esta conversa, ali você já começa a entender se o que você está disposto a oferecer vai de encontro com o que o cliente está disposto a receber. E é aqui que você identifica se o cliente pode ser problemático ou não. Então, por isso que essas falas que a gente trouxe aqui no início na brincadeira, elas fazem parte da nossa rotina e a gente já sabe que geralmente isso vai acontecer, até porque pra gente, pro nosso formato de trabalho, pra forma como a gente, né, lida com o nosso serviço, clientes que trazem esses questionamentos são clientes que não vão entender o nosso processo. Então, pra gente, eles são problemáticos. Agora, pra você, tem que entender qual que é a fala, o comportamento, o gesto daquele cliente que vai dar choque com algo que você está disposto a fazer. Que a sua empresa atrai, né? E aí sim o você nicho identifica. que você trabalha, né? Aí isso também vai definir muito os problemas, né? Sim. Porque nós sempre falamos de mercado criativo, mas às vezes você tem um outro tipo de negócio e processos de empresa, como a gente já tem até um episódio, que tudo é venda. Então, a partir do momento que você quer vender algo, no meio do caminho os processos são parecidos. O que muda, óbvio, né? Às vezes a estrutura, enfim. Mas quando você coloca alinhado, você tem essa visão. Então, dentro do seu nicho, vão ter gatilhos que você vai falar, putz, tem que ter essa percepção para você acender pelo menos a luzinha amarela ou a vermelha. Sim. Né? E aí é onde a gente alinha e começa uma discussão. Né, Rick? Exatamente. E aí, o passo que a gente precisa dar nesse tipo de situação é entender qual que é a nossa disponibilidade de estar naquela, né, relação. Porque é isso, toda venda ela vai gerar em algum momento uma relação. Às vezes de curta, às vezes de média, às vezes de longa duração. E para essas vendas que elas exigem da gente uma duração um pouco mais longa, por exemplo, como é o trabalho que a gente desenvolve na arquitetura, o meu trabalho não se resume a ir lá e vender o projeto e acabou e está pronto. Não. Eu vou ter várias reuniões com esse cliente, eu vou criar o projeto dele, depois a gente vai... Tem gente que vende isso. Não, tem. Mas não é o certo. Então, tem. Então, tipo, como eu vou ter... Aí vai gerar problema. Exato. Como eu vou ter esse processo de ficar com o cliente vários meses, aprendendo com ele, entendendo as necessidades dele, se eu já identifico que ali tem uma questão que não bate muito com o meu processo de trabalho, aquilo já é um sinal para eu entender se aquele cliente serve para mim. Então, ele é um cliente tranquilo para eu trabalhar ou ele é um cliente problemático para mim? Porque aí, nesse caso, a gente passa ele, ou você vai deixar de atendê-lo, ou você vai passar ele para uma pessoa que você vê que é o perfil. Por exemplo, eu e Vitor, a gente costuma fazer muitos trabalhos juntos. E a gente já identificou em alguns momentos de trabalho, quando a gente está atendendo algum cliente, que tem um cliente que tem uma comunicação e um jeito de tratar que, às vezes, ele vai se dar mais bem com o Vitor, do jeito do Vitor conversar e dos assuntos, às vezes ele se dá melhor comigo. Então, a gente já tem o entendimento de que, ó, esse cliente aí, então, já que ele tá mais confortável com você, vou deixar ele com você. E aí eu fico aqui de backup. E o vice-versa. Então, esse entendimento, ele precisa ele precisa acontecer a partir de você, para que você possa saber como que você vai reagir e se você quer reagir a partir dessa relação, né? Isso assim, é o que eu tô falando, é muito... Como é que eu posso dizer a palavra assim?
é muito natural, né? Tipo assim, as pessoas se conectam por algo, né? Sim. Então, assim, você tem que entender qual que é o nível de conexão. E ao mesmo tempo também, hoje a gente se preocupa muito assim de como o cliente chega na gente. E acho que a gente esquece um pouco de quem é esse cliente, como ele chegou até você. Sim. Por quê? Porque quando o cliente vai até você, ele procura suas referências, quem indicou, ou se ele achou na internet, aí ele vai buscar chancelas do seu trabalho, que é o quê? Nada mais é do que o seu portfólio, o que você já fez na vida, o que você fala da vida, né? Só que a gente esquece de fazer isso o contrário. Que isso também te previne muito do backup. Ah, você já viu que esse cliente, às vezes já passou por um outro arquiteto, aí você já viu ele fazendo movimentos com outras pessoas. Nós estamos falando de um cliente específico da nossa área, mas assim, dependendo do seu negócio, você tem que buscar o histórico do cliente também. Sim. Né? Não, e até não precisa nem ser nesse caso do que você está falando do cliente de outro profissional, mas assim, pesquisas básicas, gente, você ir num Sindijus da vida e pesquisar o CPF, CNPJ da pessoa, porque... Vamos puxar a capivara desse cara. Você vai fazer uma relação contratual com ela, assim como ele pode fazer isso com você para saber se a sua empresa... Meu Deus, tô ela tem reclamação. Olha aí, destruindo o cenário, não cenário destrói novo, o cenário. não posso destruir. Da mesma maneira que a pessoa, ela você pode fazer uma pesquisa a respeito dela, ela também pode fazer uma pesquisa a respeito de você. E é esse trabalho de pesquisa que a gente precisa fazer que vai conseguir trazer as informações que são necessárias para a gente entender como vou para aquela negociação. Então, por exemplo, às vezes você pensa assim, pô, eu vou atender um mega cliente, é uma empresa gigantesca, multinacional, vai ser um contrato ótimo, muito foda, e vai me ajudar pra caramba aqui na empresa. Então, o olho brilha para fechar esse contrato. E aí, quando você começa a pesquisar, você vai ver que essa pessoa tá cheia de processo por falta de pagamento, tá cheio de processo porque ela não cumpriu coisas do acordo que foi feito, ou de que ela não entregou o que ela disse que ela ia entregar. Aí você tem que se questionar, vale a pena entrar nessa? Eu vou começar um processo de trabalho, eu vou entrar num contrato, eu vou entrar, né, num processo ali que tem toda uma parte burocrática, jurídica, a troco de quê? O sonho que você tem é de atender a grande marca, mas se a grande marca não tá disposta a trabalhar conforme você trabalha, vale a pena atender essa grande marca? Não é melhor você continuar nos outros clientes? Então, a gente tem que saber, aí já até te passo a pergunta, né? Quando é que a gente sabe que dá para levar a relação com o cliente para frente ou não? O que para você é aquele negócio que fala assim, não vai dar? Nossa, é difícil porque também é uma questão de percepção, assim, né? Mas tem esses sinais que eu acho que, assim, quando ele não consegue entender o seu processo, quando ele não consegue entender o seu valor, quando ele quer as coisas fora dos prazos estipulados, ou seja, assim, você vê que só ele tá ganhando, no sentido de ele não tá respeitando nada do teu processo. Isso pra mim já é um inicial que eu não quero, né? E pra mim também tem sempre um poder muito bom que eu vou replicar a vocês, que é o poder do não. O não pra gente tem que ser muito importante. Também, nesse momento, quando a gente diz um não bem dado, ele vale mais do que qualquer contrato que você feche. Eu já tive vários amigos que se ferraram em querer apostar em tudo, né? E não performar do jeito que ele quer. Porque eu falei, gente, mas você viu desde o começo que não ia dar bom. Então, assim, buscar esse embasamento para o seu negócio... É isso, o histórico, o Rick já falou, tem outro episódio, eu pesquiso muito quem vai ser o cliente, porque da mesma forma que ele pesquisa a gente, a internet tá aí pra isso, você dá um Google, cara, acabou, você tem que entender mais ou menos o que é o perfil do cara, né, e aí você consegue traçar um perfil muito importante, então assim, mas o poder do não, ele é muito importante, então eu já filtro muito nessa, assim, de onde veio, quem que indicou, um cara que nunca te indicou e de repente vê uma indicação do cara, se você nunca fez um trabalho para ele, qual que é o seu objetivo? Não, eu quero fazer isso daqui 20 dias. Cara, 20 dias não dá. Sim. Não, mas tem que... Não, então, desculpa, eu não consigo fazer. Não, mas eu preciso que seja você. Beleza, taxa de urgência. Identificar a coisa. O cara sempre tem um empecilho. Assim, você vai sentindo, mas a única coisa que eu acho que como observação é isso. A gente tem que criar os padrões para justamente, que a gente já falou até no outro episódio, quando você tem os padrões muito bem definidos, é igual um sistema de computador. Se tá lá rodando 01 no binário, de repente você vê uma falha no código, ele acende uma tela azul ali. Então, se você tem que estruturar bem o que você vai vender pro cara, pra pessoa, porque quando você vê que a pessoa está fugindo das regras, bandeira vermelha. Não, opera de uma forma diferente, de uma forma não certa. Você começa a desconfiar, porque alguma coisa tem. Alguém faz a obra em uma semana. Não, esse produto que você produz em... Casa em 4 meses. Não, assim, depende da casa. Não.
for um quarto e cozinha... Polêmicas. Não, tô falando de um projeto de casa completo, né, e tudo mais. Assim, fazer um quarto em 4 meses você faz. Ó, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, que aí eu acho que já faz até um contraponto com o nosso episódio dessa primeira temporada, o primeiro episódio dessa temporada que a gente tá gravando. A gente vai tentar entender aqui agora quais seriam possíveis estratégias, né, para a gente conseguir lidar e identificar esse cliente que vai vir aí, que vai ser um tanto quanto problemático para a gente. Então, como que a gente tem estratégias para gerenciar essa expectativa e entender como que as coisas vão funcionar com esse cliente? No episódio anterior, e aí por isso que a gente fala que a gente sempre amarra as temporadas para que um episódio vá retroalimentando o outro. Então, você pode assistir tudo separado? Pode. Cada episódio ele é muito independente e com conteúdo assim bem atemporal, dá para você assistir em diversos momentos que o conteúdo vai funcionar para você. Mas quando a gente tenta assistir ele na sequência, e principalmente dentro da temporada que a gente montou, você, se é um completo leigo, você vai ter muito mais informação que vai numa forma crescente ele para te alimentar. Então, uma coisa que a gente falou no episódio anterior dessa temporada era sobre a importância de você conhecer a cultura daquele que você está atendendo. E quando eu falo conhecer a cultura, é você entender de fato sobre a vida daquela pessoa. É um executivo? É uma mãe de família? É uma pessoa que é dona de casa? É uma senhora? É uma pessoa com, como é que eu vou dizer, viés político mais para esse lado ou para aquele lado? É uma pessoa muito viajada? É uma pessoa mais conservadora? Uma pessoa de mente mais aberta? Por quê? Qual que é a idade dessa pessoa? Essa cultura que você vai atrás, esse entendimento que você tem a respeito das coisas, ele vai te ajudar a entender como você precisa falar com aquela pessoa. No episódio anterior era sobre como você vai fazer para negociar com essa pessoa, né? Como você vai fazer para mostrar valor para essa pessoa. Nesse episódio, conhecer essa cultura da pessoa que você está tentando atender vai te ajudar a como é que eu me comunico, como é que eu deixo claro para essa pessoa até onde é o meu limite, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que ela vai receber, o que ela não vai receber. Então, por exemplo, eu brinquei aqui com a história da casa de 4 meses, porque parece até meio brincadeira, para quem não é da arquitetura, talvez vai começar a entender aqui agora, mas quem já é da arquitetura talvez consiga compreender comigo, né? As pessoas me procuram assim, eu quero construir uma casa. E na cabeça dela, sabe-se lá por que razão, 4 meses ela faz o diabo da casa. Aí você pensa, igual o Vitor falou, não, mas dá para construir uma casa. Não, gente, não é um quarto e sala, não é um quarto e banheiro. A casa da pessoa normalmente ali é 300, 400 metros quadrados. E aí ela vem, não, porque aí a gente constrói em 4 meses. Você fala, não constrói em 4 meses. Não constrói em 4 meses. Mas fulana falou que... Não, mas fulano disse que constrói. Eu falei, quem foi o fulano que disse? Aí normalmente foi algum outro profissional ou alguma outra empresa que tem interesse em começar aquele serviço, porque uma vez que você começa, sair daquele serviço, mesmo atrasado, é mais caro do que você se manter nele. Então, eu comecei o serviço que era para acabar em 4 meses, vai acabar em 1 ano e meio. Mas se você tentar sair durante esse processo, vai ficar mais caro. Então, já que você enfiou o pé na merda, agora você termina de lambuzar com a mão, entendeu? Então, quando eu falo assim, não constrói em 4 meses, é porque, fisicamente falando, para esses modelos de casa, para um processo construtivo, por exemplo, como do concreto armado, que tem um tempo de física para secar o concreto, 4 meses não dá para construir a porra dessa casa. Não dá. Ponto final. E não dá, principalmente porque o cliente ele não quer a casa só a estrutura cinza. Ele quer armário, ele quer cortina, ele quer talher, ele quer comida na geladeira, ele quer já fazer um churrasco. Não constrói em 4 meses. Eu vi um processo em algum lugar que constrói. Sim, é uma tiny house que já vem pronta, um modelo específico que vende lá na Europa, que se você chegar e montar esta casa você constrói, mas a que você quer não é essa. Então, você sabe que os processos não são os mesmos pro que você está fazendo. E aí, conhecendo isso, você sabe, por exemplo, eu mesmo sei, quando o cliente vira para mim e fala, 4 meses, não dá. Dá, esse cliente não é para mim. Eu não vou nem continuar insistindo com ele, porque eu não vou tentar reeducá-lo para entender. E aí eu vou só fazer um parênteses, assim, que assim, até a gente já estava discutindo, a gente tem até um parceiro que faz casas em steel frame aqui em Brasília agora, né? Uhum. Que é o Leandro da Steel Lean. É isso, assim, ele reduz muito o tempo de construção da casa. Só que o cliente que está disposto a fazer isso que a gente indica, houve um planejamento de mais de 1 ano. Para se poder construir nessa velocidade. Por quê? Porque como vem tudo muito bem mapeado, tudo bem estruturado... Não pode ter alteração no meio do caminho. Não pode ter alteração no meio do caminho. Então, assim, as pessoas não entendem o processo, porque às vezes para a casa ficar pronta, ela tem 1 ano ainda de estudo, né? E aí também são um fator, assim, preciso fazer uma reunião com você para a gente discutir projeto. E o cara não tem 1 hora para discutir a casa que ele vai morar. Putz, isso já é
um Bom alerta sinal, vermelho gigante. Porque se o cara não tem tempo pra ver a casa dele, ele vai ter tempo pra quê? Aí na hora que você tiver um problema na obra, na hora que você tiver conclusões que são importantes ali, então uma entrega de uma pedra, que você tem que ir em processo, ir revisitando a casa ali no processo de obra. E aí o cara, se ele não entende esse processo, se ele não dedica o tempo antes, ele pode chegar lá e falar, mas isso aqui eu não vi. Eu falei, claro, você não sentou comigo. E mesmo quando ele viu, ele vai dizer que não Mas viu. a gente precisa Mas eu sentar não pra botar entendi, na ata, pra botar, fazer a reunião. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu e Vitor, a gente apresenta projeto, além de 3D, de coisa, né, da planta baixa, a gente apresenta com metaverso, a gente apresenta com vídeo, a gente leva a pessoa na loja para poder olhar o produto que ela vai comprar, e a pessoa ainda tem a pachorra de chegar pra gente e falar assim, mas eu não entendi que ia ficar assim. Aí você fala, então não sei como é que você vai entender. Realmente não sei. Eu vou ter que construir pra você ver e falar, não gostei. Eu quebro e construo de novo, só se for assim. Mas assim, o Rick fala isso, mas a gente assim, graças a Deus a gente já chegou num nível que a gente tem muita assertividade. Mas alguma coisinha ou outra pode ser que a pessoa ainda assim não consiga entender pela expertise dela. E porque a gente aprendeu a cortar esse tipo de cliente logo na base. Exatamente. Se ele não tem tempo para conversar com a gente, se ele não tem tempo para uma reunião, se ele não pode escutar o seu orçamento, não vai funcionar. Porque o nível de detalhe que a gente chega, os produtos que a gente vai especificar, né, a qualidade que a gente quer trazer para o teu projeto, ela está muito além apenas de uma solução. A gente quer trazer tecnologias que vão mudar a sua rotina e a forma como você vive a casa para quando você estiver lá. Daqui a uns 2 anos você vai falar assim, nossa, isso aqui tá tão bom, ainda bem que o fulano trouxe essa solução aqui para mim. Então, para fazer isso, a gente precisa de tempo. E a gente precisa de tempo com o cliente para explicar, para mostrar, para ele testar, para ele usar e falar, olha como isso aqui vai melhorar a sua vida. Tempo para amadurecimento, né? Então, assim, eu falo isso, assim, a gente tá falando da nossa expertise, mas vamos falar de qualquer outro tipo de produto, assim. Pra você ter noção, como é que as pessoas consomem as coisas? Primeiro, você tem que gerar desejo. Ponto. Então, o fato do desejo, ele tem um problema que ele pode ser de tendência, pode ser momentâneo, pode ser a hype, pode ser o cara de as que for. Sim. Mas aí o que acontece? Às vezes você já viu que você comprou aquela roupa, que você chegou no shopping, você adorei. Você nunca usou. Por quê? Porque você comprou no calor do momento, porque estava numa tendência daquela época. Só que não fazia sentido com você. E imagina se você tem um projeto igual no nosso caso, que é uma casa. Passam-se coisas na cabeça naquele momento, mas é assim que você vive? É assim que é a sua construção familiar? Você pretende ter filhos? Não pretende ter filhos. Você quer ter cachorro? Vai morar mãe, papagaio, periquito junto? Não vai. Assim, isso muda muito. Então, assim, não dá pra você pensar assim. Sim. E falar, não, é isso. Agora muda. Agora faz um puxado. Então, assim, e hoje nós vivemos e nós sabemos que a realidade brasileira é isso. Faz um negócio do jeito que dá ali, né? E a arquitetura vem pra ajudar. Não estamos falando de preço, tá, gente? Porque nós temos todo tipo de construção. Mas eu estou dizendo assim, quando se planeja algo, se um dia precisar aumentar, mas é uma conversa, tem que ter um diálogo, né? Uma previsão de futuro. Então, as pessoas têm que entender primeiro assim, gerar o desejo. Então, se é o cliente ou a pessoa não tem um desejo pelo seu produto, pela sua marca, ele não vai entender o que você vende. Então, ele não vai conseguir conceber a marca, né? A gente fala muito qualquer tipo de produto, gente. Tô falando de uma televisão 42 polegadas. Você precisa entender o que ela vai te oferecer. Agora ela tem a tecnologia nova, o AMOLED, ou o que quer que seja, né? Você tá entendendo o que ela pode te entregar e você fica com aquilo na cabeça. E você vai, qual que é o prazo, quanto custa, o que ela conecta com o que? Ela é smart, não é? Ela é 220 ou ela é 110. Você vai entendendo as especificações se cabe para você, e qualquer outro produto é desse jeito. Então, na nossa área também. Então, se o cliente não consegue entender isso, ele vai te criticar em outras coisas. Mas tá caro. Então, tá caro comparado ao quê? É uma televisão de 40 e uma de 50, uma de 80. Sim. Tá caro por quê? Depende do que você vai entregar, depende do que você quer, depende de qual é o prazo, né? Eu tenho esse pronto entrega, mas tem uma televisão maravilhosa que chega daqui 60 dias. Você está disposto a esperar 60 dias? Não, e você vê na nossa área, existem vários memes que rodam muito na área da arquitetura que falam exatamente isso. Que o cliente tem uma dificuldade extrema de, sei lá, você vai fazer o projeto de uma casa,
né? E aí você fala 10 mil, que já é um projeto bem barato, diga-se de passagem. Ele fica, meu Deus, 10 mil, tudo isso, né? Como o Vitor falou. Mas aí na hora dele comprar um sofá, ele compra um sofá que custa 30 mil. Ele compra uma geladeira que custa 15 pau. Ele compra um carro que custa 400 mil reais. Aí você fala, mas que noção, sabe, que noção de valor é essa? Vamos falar até numa realidade mais assim, popular. Hoje não existe carro mais popular, por exemplo. Um carro mínimo é cento e poucos mil. Então assim, é zero, né? Tô dizendo. Então assim, você tira o percentual muito baixo. É a mesma coisa daquela pessoa que tem uma casa e aí você vai chamar um profissional pra pintar. Tipo, sei lá, vamos falar aí de uma casa, vamos arredondar pra cima, 1 milhão. Aí o cara cobra 10 mil pro cara pintar uma casa inteira, o cara acha... meu Deus, é um absurdo. Fala, mas o cara vai botar um andame, ficar 5 dias, 10 dias pintando, sobe no andame, 10 andames, sol, chuva, não sei o que, lixa. E aí, o fato da gente estar vivendo esse momento de sociedade onde as coisas todas são muito rápidas e são todas também muito feitas com a trend, né, do estalar o dedo, assim, tudo é pá, tudo é pu, tudo é, sabe, um pozinho. E aí a gente acha que é brincadeira, mas isso dá um bug ali no seu subconsciente e você começa a achar que as coisas realmente são fáceis assim. Porque a informação, ela nunca chegou completa para você. Ela chegou com um salto, assim, começo, fim. Não existiu o meio. E aí, nesse processo, é quando você começa, por exemplo, eu contrato muito serviço. E o consumo tá mais assim, né? E eu contrato muito serviço de prestador de serviço, né, para as obras e tal. Então, hoje eu sei, depois de 10 anos trabalhando nesse segmento, o tempo e o trabalho que um negócio desse dá para fazer. Quando a gente fala de pintar, tu já pintou uma parede? O inferno do trabalho que é pintar uma parede? Lixar. Não, o emassar, aí esperar emassar, aí o lixar, e ainda ter que ter ali uma noção de química, porque pode ser que dê uma reação na porra da parede com a argamassa, e aí você tem que saber como que você resolve isso. Então, são tantos microconhecimentos que você precisa ter para o que a gente chama de, é só dar uma pintadinha na parede, não precisa ficar com muito acabamento, não. E aí, quando a pessoa cobra, você acha caro, porque você não sabe que tem todas essas etapas no processo. E a própria pessoa também que faz o serviço não teve tempo de explicar isso para você. Ela estava só na necessidade de fechar o serviço e foi. Por isso que a gente fala que tem que ter essa conversa inicial e esse tempo, porque é nesse tempo de atenção desse cliente ou desse possível cliente que você vai explicar como que o trabalho vai ser feito, o tempo que ele demora, as ferramentas que você vai usar, quanto custa. Por exemplo, a gente estava agora no almoço, né, antes de começar a gravação hoje do episódio, conversando sobre uma proposta que a gente ia passar para uma parceira, e aí ela tinha nos pedido para comprar um material. Falou assim, eu te forneço isso, mas eu vou precisar que você compre tal e tal coisa. E aí a gente falou, beleza. Aí na mesma hora eu falei assim, peraí, deixa eu só ver quanto que isso custa. Ela falou assim, só são 10 coisas. Só que as 10 coisas custavam R$110 cada uma, ou R$120 cada uma. Então, nessa brincadeira dela me dar uma coisa e eu somente oferecer 10 coisas para ela, eu tinha que desembolsar R$1.200. Se você não tem essa conversa para você entender o quanto isso vai custar, como é que fica esse relacionamento? E é o mesmo com qualquer coisa de serviço. A pessoa tem que saber o trabalho que dá para você poder fazer o serviço que você faz. Senão, você não consegue tirar dela essa sensação de que é ela que sabe como que vai ser feito, de que é ela que vai ditar como que a coisa tem que caminhar. E aí por isso que a gente fala dessa importância de todo esse caminho para você poder identificar o cliente, se ele é seu cliente, se ele não é seu cliente. Tem um livro muito bom que é o... como é que é? Vou até procurar aqui. Acho que é o Poder de Dizer Não. Né? Que, tipo, eu vou até procurar. Daqui a pouquinho eu falo pra vocês aqui. Mas você saber dizer ou não. A gente tem muito medo de frustrar as pessoas. A gente tem muito medo de errar. Muito medo de falar, ai meu Deus, eu não tô fechando um negócio. Mas, cara, o negócio tem que ser bom pra ambos. Qualquer negócio só é bom se os dois são bons. Por exemplo, vou comprar um hot dog. Eu tô com fome, eu quero comprar. Se eu paguei e eu tive um hot dog legal e o cara ganhou um dinheirinho dele, tudo certo. Tá tudo certo, tá todo mundo bem, não é? É a mesma coisa, quando você vai num restaurante, você paga lá, às vezes, sei lá, um valor até fora do seu orçamento, um pouquinho, que você tá com uma expectativa, e essa expectativa não é atendida, o que acontece? Você sai mal. Puta, paguei mó caro e comi um negócio desse tamanhozinho, pequenininho, todo gourmet, putz, não era gostoso. Você não fica frustrado? Sim. Então, assim, ou seja, o cara se deu bem porque ganhou dinheiro e você saiu chateado. Então, negócio bom é negócio bom pros dois, né? Para ambas as partes. E como é que fica... É bom para ambas as partes. Claro, o que eu vou te entregar? Eu vou te entregar um hot dog. Até nisso, o que vem dentro? Você quer no molho? Então só vem o molhinho e a coisa. Ah, não, você quer batata, você quer não sei o quê. Ou você quer igual lá de São Paulo, de onde eu vim, que tem purê de batata, milho, não sei o quê. Mas não é? É uma expectativa, né? Tanto é que você vê, a gente tá falando só de hot dog.
né? E você vai nesses Olha outros o hoje tanto que de tem... conversa que a gente teve por causa Olha, do hot dog. não, e olha o tanto de hoje que o pessoal inventa outros sabores, diversifica. Então, assim, é uma questão de você alinhar, se é isso que você quer, né? Esses dias eu fui no aeroporto, tinha um lá que era só uma salsicha, assim, velha, feia. Ah, aqueles que são meio americanos. E, meu irmão, mas ok, eu fui lá, só que eu não tinha outra coisa, né? Naquele momento, enfim. É uma proposta. Então, o negócio para ele ser bom, e aí você começa a identificar se aquele negócio é bom para você ou não. Mas o poder do não está com você. Pega essa... Você tem o poder. E é aí, só você dizer sim ou não. Na equipe do Capitão Planeta, né? Tem terra, fogo, ar, vento e o não. Não. E aí, já que a gente está falando sobre não, então vamos pensar a situação aqui, né? A gente tem 2 momentos onde esse não pode acontecer. E, como o Vitor falou, isso gera muitas dúvidas em quem vai dar o não. Então, vamos supor que você não fechou a negociação ainda e você já identificou que aquele cliente é um cliente problemático. Como que você diz não para esse cliente, né? Sem ficar com aquela sensação de, pô, eu vou me queimar, poxa, será que, né, quando eu disser não para esse cliente aí, ele não vai me indicar para outras pessoas? Será que ele vai, né, falar para outras pessoas que eu não atendi ele direito? Então, de você, Vitor, né, para você trazer essa resposta para a gente, depois eu também dou a minha resposta. Como é que a gente dá um não educadamente quando a negociação ainda não fechou? Não. Muito obrigado. Não. Não, cara, assim, depende da área, mas eu acho que, como eu falo, assim, se você tá lidando com a sua verdade nesse processo todo que a gente já falou, o não ele vai ser mais tranquilo. Porque a pessoa vai ver, eu tô falando o cara, assim como o cliente, né? Ele vai entender e vai chegar num ponto que você não vai fugir da sua conduta, digamos assim. Então, assim, o não bem dado é aquele não assim, olha, no momento eu não vou conseguir responder às suas expectativas. Olha, então o que o senhor está me pedindo no momento, ou seja, você não fecha a porta para o futuro. Porque pode ser que aquele cara se frustre e volte. Quantos clientes não voltam, né? Sim. Você faz merda e volta pra gente corrigir. E a gente tem que ter paciência para entender, porque às vezes é o momento dele. Também existe uma coisa que, assim, né, às vezes a pessoa, ela não é um bom cliente, mas pode ser o momento que ela tá vivendo, ela pode ter, enfim... N coisas particulares que afetam o externo dela, né? Então não é que a pessoa é uma pessoa ruim. Às vezes ela não é um bom cliente naquele momento ou ela não é seu cliente. Então é você ser profissional ao máximo nessas palavras. Olha, no momento eu não vou conseguir te atender, mas espero que da próxima vez, tal. Se você souber de alguém que talvez seja doido o suficiente para aquela pessoa, você indica, ou se não indica, porque hoje cada dia mais também as indicações estão ficando bem complicadas, porque você acaba botando o teu nome na reta junto, né? Sim. Então assim, eu acho que é da maneira mais saudável que ele entenda que não deu para fazer, mas que você também não tem nada contra ele. Porque é isso também, a gente não pode levar para um lado pessoal. Ali ele tá num momento de... que ele precisa de fazer algo. Então, pode ser que também ele esteja cheio de dívidas e os valores dele estão muito apertados, e aí ele tá com a faca no pescoço que ele precisa fazer tal coisa, ou aquele negócio vai ser uma virada de chave para ele. A gente nunca sabe a verdade do cara. Por isso que a gente tem que conversar muito. Por isso que a gente tem que analisar. Se você tem um produto que é bate-pronto, é mais fácil. O cara leva esse copo, não gostou, troca. Mas aí é uma outra perfil. Mas você já conseguiu filtrar. Ou se ele já chega e fala, esse copo é caro, esse cliente não é seu. Então esquece, então não se doa, né? E aí a gente tem que entender que nós, quanto vendedores do nosso serviço, do nosso produto, a gente tem que tomar, vender 10 vezes para tomar 9 nãos e um ser sim, né? Então a gente também às vezes pode dizer um não, porque aí você está vendendo certo, porque às vezes é melhor você... Porque o custo operacional de você trabalhar errado, ele pode ser o dobro ou até mais do que um custo operacional correto. Né? Então, assim, porque você vai ter que começar a corrigir coisas que, meu irmão, você vai perder a mão. E o cara não vai querer pagar adicional, a pessoa não vai estar afim de fazer nada se ela não teve afim desde o começo. Então, eu acho que a melhor forma é essa, assim, você dizer para a pessoa que não consegue alinhar as expectativas dela e que dali para frente ela não consegue tocar o projeto. Ou se você também já pegou o serviço, saia numa boa, fala, não tá dando certo. Calma, essa é a segunda pergunta, não atravessa minhas perguntas. Pô, bicho, mas eu só tô... Alinhamento, alinhamento de pensação aqui, pô. A gente tem que pensar, porque pode ter gente aí do outro lado que tá pensando assim, mas a gente tá falando de um cenário ideal onde eu tenho possibilidade de negar o orçamento, né? De negar a pessoa. Mas a gente sabe que às vezes, dependendo da época, dependendo do período, dependendo do momento da sua empresa, fechar aquele negócio, por mais que ele pareça problemático, ele vai ser necessário. Porque é aquele negócio que vai fechar a conta do mês. É aquele negócio que vai te ajudar a sustentar
ficaria mais 1, 2 meses. Só que o que você precisa colocar na balança é exatamente essa ideia de em que ponto que eu tô da empresa, se isso aqui realmente é muito necessário, se não for, você deixa de lado para não se tornar um problema futuro, e se realmente for, você vai já ciente de todas as possibilidades de problemas que vão acontecer e já com as possíveis... Tente sempre prevenir os próximos passos. As possíveis previsões ali do que você vai fazer quando cada um daqueles problemas acontecer. Mas na minha ótica, eu correria. Não, por mais que você esteja afogado, assim, eu acho que a gente tem que uma correr. venda ruim... Eu acho que a gente tem que correr. Mas assim, eu também vou ser honesto de pensar que vai isso. Mas a pessoa tá ali no último dia do mês, aquela coisa tem que pagar uma conta, é filho pra criar e não sei o quê. Não, ok, mas eu tô dizendo assim, né? Mas o ideal é corre. né? Porque depois pode gerar... Vira problema. Aí ela já tá numa situação difícil, aí vai ser mais um problema. Vira mais difícil ainda. Mas por isso de falar assim, mas é a realidade for pra de cada aceitar, aceite sabendo e lembrando, nem que você anote assim, o cliente vai dar problema aqui, pra toda vez que acontecer você já saber. Notinha, cliente especial. Você saber exatamente onde que você vai cair ali. E aí te respondendo, né, a resposta para essa pergunta, né, de tipo assim, como que eu faço não educadamente? A resposta é igual você falou, não, né? Mas, por exemplo, eu aprendi depois de um tempo, com muita terapia na vida, eu trago para mim o problema. Terapia. Eu trago o problema para mim. Por quê? Como eu não quero, se é um cliente que assim, eu pretendo encerrar ali e eu não quero nem que se prolongue, então eu não tenho problema de ele sair daquela relação achando que foi eu, a questão é comigo, a questão é que eu não quis atender. Eu prefiro falar vida aqui, olha, não estou com agenda para poder te atender, infelizmente não estou com esse prazo disponível, estarei viajando, não consigo pegar esse projeto agora porque eu já cheguei na minha cota máxima esse mês, só consigo pegar esse projeto daqui a uns 6 meses, que eu já sei que é um prazo que talvez ele não vai poder atender, então eu puxo para mim, então para mim não é um problema, eu puxo para mim porque aí eu já encerro o problema ali, porque não tem nem como a pessoa contradizer aquilo ali. Ela pode não aceitar, ela queria muito que fosse você, mas como é um problema que você está assumindo, a culpa é minha, qualquer coisa que ele fale, você fala, é isso, não posso. Agora, se você tem a cabeça assim, um pouquinho mais difícil de aceitar essas coisas, e falar assim, não, eu não quero ficar assumindo coisas que eu não fiz, eu quero falar para ele que a questão é com ele. Aí é a verdade mesmo. Você mas pode eu usar... acho desgastante, não eu acho comercial. Desgastante. E como eu já não quero e não é nada daquela relação, você fecha portas, e eu, né? é isso, quero encerrar aquilo ali para o próximo cliente que talvez eu feche. E eu vou só fazer um parênteses, não é ser falso, não é ser profissional, entendeu? Quanto profissional não cabe a gente julgar nada do outro. Sim. Então, olha, não posso não estar alinhado à expectativa. Eu sempre acho que assumir para você encerra a conversa mais rápido, porque aí não tem tantos questionamentos. E aí, sim, a gente fez a pergunta sobre o antes, né? Quando você não quer atender aquele cliente, do antes, né? Tem gente que faz aquele negócio de botar o preço lá em cima, mas tem que tomar cuidado, porque tem cliente que topa, né? Pagar o preço lá em cima. Não, mas aí beleza, ele tá assumindo um risco. Não, tem que ver se você realmente quer, porque às vezes você não quer e só jogou o preço e essa não é a melhor estratégia. Você não quer, aí não é a melhor estratégia. Quer nem por nenhum valor, seja objetivo e fale, não quero. Eu quero, mas aí o cara não tem que pagar muito bem. Aí você bota o valor. Aí sim, aí você bota o valor. Agora vamos para o outro cenário. O cenário onde você já está trabalhando e aí não deu certo, porque acontece de você descobrir logo de cara que aquele cliente era um problemático, né? Você está descobrindo ao longo do processo. Às vezes ele é um cliente problemático, mas ele é tipo Kinder Ovo, né? Ele vem surpresinha. É aqueles passivo-agressivo. Ele te trata super bem, e de repente quando você entra na obra ele é aqueles passivo-agressivo. Nossa, aqui não ficou bom não, mas tudo bem, assim, tá tudo certo, não tem problema não. Mas aqui podia ter ficado melhor. Não, mas assim, tudo certo, né? Nada que vá dar problema, mas que podia... Então, você precisa entender, né? Se você não conseguiu identificar esse cliente logo no início, a relação já começou, o contrato foi fechado, estamos trabalhando. E aí, agora que o negócio está pegando fogo, como é que eu faço para poder sair dessa história, né? Como é que você faz para sair dessa história, Vitor? Então, hoje em dia, graças a Deus, não. Mas assim, na verdade, hoje, graças a Deus, eu consigo filtrar mais para outros trabalhos, que acho que é isso, é melhor evitar no começo, né? Até tem aquela máxima que a gente sempre fala, demita logo e demore para contratar. Ou isso seja, vale para os dois lados. Os dois lados, né? Tanto para sua equipe, tanto para aquisição de clientes. Por quê? Porque se deu problema e você precisa demitir, demita logo. Começou o problema, não estou suportando isso, acho que isso vai virar uma bola de neve. A gente não pode ser omisso, tem que ser profissional, pode ser o que for, você pode tomar prejuízo, né? A gente conhece pessoas que já tomaram prejuízo. Eu já tomei prejuízo. Então assim, mas a gente não pode ficar deixando a situação prolongar, eu acho, né? Então a gente tem que demitir, eu acho que, mas aí por que eu falo assim que tem que demitir, mas tem um processo antes? Porque até por mais que eu já aceitei um cliente, a gente tem umas cláusulas contratuais.
né? Que nos respaldam de algumas coisas, que isso é muito importante. A parte contratual, ela vai te dizer seus deveres, né? E seus direitos. E seus direitos. Então, assim, de comum acordo, lá tem cláusulas que falam que se o escopo não for respeitado, se fugir por qualquer forma a ordem de tratamento, de trabalho, né? Porque, por exemplo, a gente assina, no nosso caso de arquitetura, a gente tem a RT, que é pelo CAL, tudo, a gente faz tudo legalmente, tá tudo descrito lá o que a gente tá fazendo, para justamente a gente ter respaldo técnico. Então, assim, vamos supor que o cara mudou a posição da parede que tu botou. Cara, pode cair. Então, assim, tem vários fatores dentro, por exemplo, no nosso caso, de uma obra ou do seu processo. Por exemplo, se você, sei lá, trabalha com informática, olha, o seu caminho de processo vai ser esse. E o cara começa a cadastrar tudo errado, não vai funcionar. Então, assim, não tá atendendo, né? Você tem que dar uma advertência primeiro, tentar ver até onde você consegue levar. Olha, isso aqui tá errado. Vamos fazer? Registra. Que olha, isso não está no meu escopo, isso aqui é uma coisa que está sendo fora, sempre registrando, como o Rick já falou, e você primeiro vai se amparar um pouco no seu contrato, até chegar o momento de você falar assim, olha, vamos sentar para conversar porque não está dando certo, né? E a gente já conhece até gente que foi até meio jurídico, os mais drásticos, para poder cancelar um contrato, porque é comum cancelar qualquer outro contrato. Sim. Mas esse eu acho que é um ponto até mais difícil. Então eu sempre falo, se a gente conseguir sempre terminar as coisas bem, que todo mundo se entende, deu errado, mas faz uma separação mais tranquila, eu acho mais interessante comercialmente. E eu acho que também registrado, né? Porque registrado. Assim, que existe já uma tensão quando você está finalizando ali uma relação, isso acontece, natural. Então assim, eu não gosto de conflitos. Paciência, isso é um conflito que pode ser com mínimas consequências. E só lembre-se que a gente fala aqui, não há milagres. Normalmente todos os serviços gera um pouquinho de conflito, Sim. porque, cara, tem uma expectativa, às vezes pode ter, todos, vários serviços, Sim. todos. Vai ter sempre uma expectativa... Que talvez não seja atendida 100% mas assim, o que você quer. Exato, mas aí você tem que filtrar se isso realmente é um problema ou se é só uma fase. E eu acho que sempre deixar registrado. Por exemplo, eu atendi um cliente há um tempo atrás e... houve uma troca, né, no processo desse cliente, que na verdade era uma empresa, eu comecei atendendo uma pessoa que era responsável e depois essa outra pessoa mudou e veio um outro responsável. E aí, quando esse outro responsável veio, né, para assumir, não só já tinha entregue o projeto, como já estava tudo resolvido, decidido, arrumado, bonitinho e tal, aprovado, comprado para ser feito. Quando começaram a fazer, é aquilo que você falou, identificaram que queriam mudanças, porque mudou quem gerenciava a empresa, mudou as vontades, mudou os anseios. Dá para mudar? Dá. E aí, no meio do processo, eu me mostrei disponível para fazer essas mudanças, mas conforme eu me mostrei disponível, a outra pessoa, ela queria que fossem feitas nos prazos assim, muito curtos. E teve um dia que ele me mandou uma mensagem falando que assim, porque você não está atendendo os prazos. E aí, para não deixar nada desconversado, eu só informei. Eu falei, olha, o contrato que você tinha... Deu um print assim, tá aqui, ó. Não, mas porque está registrado. Eu falei, olha, estou te atendendo no prazo que eu consigo. Como eu te expliquei, a gente está com bastante trabalho aqui. Eu estou disponibilizando uma pessoa para poder te auxiliar nisso. Porém, seu contrato já venceu. O que eu estou fazendo para você é apenas, né, uma gentileza enquanto um cliente que a gente já atendeu. O seu contrato já venceu. E se a gente fosse fazer um novo serviço, porque você está mudando coisas, né? Eu teria que te cobrar um aditivo. E aí, nessa hora, ele me respondeu, desculpa, eu não sabia que o contrato estava vencido. Né? Já tinha vencido há 1 ano. Então, você vê, a pessoa não leu o contrato que ela deveria ter ido para assumir. E aí, por isso que a gente fala de deixar registrado e de você explicar educadamente as coisas, porque, às vezes, a pessoa está agindo a partir do conhecimento que ela tem. Na cabeça dela, ela está certa. Você que está demorando, você que está enrolando. Então, sempre deixar claro por que aquilo ali está acabando. Se você entender que é um tipo de cliente que é aquele cliente um pouco mais... rancoroso, que pode depois querer pegar aquilo ali e achar detalhes para poder reclamar da sua postura e tal. Então, deixe registrado. Conforme conversado dia tal, no lugar tal, atas a conversa de reuniões. tal, né? Decidiu-se que a gente ia encerrar o contrato por isso, por isso, por isso. Fica aqui registrado que não devemos entregar mais nada. Escreve educadamente, né? Se tiver dificuldade para ser educado, pega o que você escreveu, joga lá no chat GPT que ele escreve bonitinho, educadamente para você se respaldar.
E mesmo num processo que às vezes você está sendo super educado, você está sendo, né, super correto, e a pessoa ainda vai ficar chateada, infelizmente aí é parte dela, né? E uma coisa que Você a dá gente vem pelo menos aprendendo respaldado. muito ao longo do tempo, a gente sabe que aqui nós estamos falando com vários empreendedores, e eu sempre falo isso com o Rico, o empreendedor primeiro começa, depois a gente vai tentando resolver Sim. as coisas. Mas uma coisa que cada dia a gente vê que é importante é a questão jurídica também, né? Ter o apoio de um bom contrato, pergunta para os colegas da sua área, troquem contratos, porque vocês vão ter cláusulas muito bem amarradas que não vou te dizer que te livram 100%, porque, né, a gente sabe que tem várias brechas, mas que vão te respaldar muito, né, assim, juntem essas atas, juntem esses relatórios, tudo que vocês puderem. Sim. Fotografem todas as vezes que forem no, né, enfim, estou falando da nossa área, mas você da sua área aí que estiver prestando um serviço, tenha que fazer isso, como é que eu posso dizer, regularmente, né? Sim. Que aí você vai amarrando quando o cara chega, né? E aí a gente também volta. Assim, esse é o pior cenário, mas repetimos. O melhor cenário é você se posicionar muito bem na hora da negociação, lá no começo. Desde o início. Desde o início, problema. alinhar muito bem as expectativas, porque você vai cortar o mal pela raiz, assim, cara, de uma forma muito eficiente, né? Vai ser eficaz, eficiente, você Sim. pensar por quê? Porque você fazendo esse bom planejamento, você evita esses problemas, né? Sim. E outra coisa que eu indico para vocês também é a seguinte, nós estamos falando de perfil de cliente que é um problemático, mas aí nós estamos falando de venda. Pra gente, a gente já tem um episódio que chama Tudo é Venda, nós temos sempre que falar que perfis de pessoas e perfis de compradores, né? Aí vocês podem entrar num estudo mais aprofundado do auditivo, sinestésico, visual, que aí nós temos aprofundamentos gigantes dessas áreas, que é para você entender se a pessoa ela é mais pelo que você vai mostrar ali, por exemplo, o visual ele se importa muito com a estética, muito com a pompa do negócio. Então, assim, você vai pegar os perfis de cada um e vai levar isso para você, que vai te ajudar a definir. Putz, será que esse cliente vai para cá ou vai para lá? Sim. Então, você vai aprofundando um pouco mais na sua técnica de venda, que vai cair em outros episódios que a gente falou da preparação para você conseguir chegar na negociação bem. E aí você vai entender se esse cliente é seu ou não. E só para não deixar a pessoa aqui sem informação, né? Tem 2 livros aqui, pelo menos da Amazon, que a Amazon patrocina nós aí, ó. A Arte de Dizer Não e O Poder de Dizer Não também. São de 2 pessoas, mas aí eles falam que abordam o mesmo tema. Em torno de R$55, gente. Vale a Um pena. livrinho desse aí, ó. E terapia, gente. Terapia é maravilhoso. Quem terapia é puder, maravilhoso. quem tiver condições, invista. Depois É um dinheiro muito bem Depois investido. a gente coloca em um link você. aqui, ó, também desse livro aí que vocês vão Depois eu achar. boto da minha terapeuta também, é muito boa. Porque isso é importante, né? A gente renega um pouco, não. Sim. O brasileiro ele tem muito medo de frustrar as pessoas. Sim, mas acaba se frustrando. Vergonha, né? E a gente tem que acabar com isso, assim. Negócio, acabou. Você pode até ser amigo depois dessa pessoa Sim, e sim. tomar um chopp com ela depois. Mas, ó, nesse período de trabalho, eu não trabalho mais pra você. Sim. E acabou. E separar isso também, viu, gente? Trabalho. Os clientes que dão mais trabalho são os mais próximos da gente. Família, amigo, conhecido. Então, assim. Namorado, companheiro, Trabalha às vezes para um cara lá da Nova Zelândia. Ele vai dizer te dar menos trabalho do que o cara que está mais próximo de você. Por quê? Porque a proximidade também faz... Ela dá níveis de intimidade que às vezes não faz a pessoa confundir as coisas. E confunde a proatividade com necessidade. Exatamente. Você ser proativo e você ter que fazer aquilo. Ou seja, você necessita que a pessoa faça aquilo, que é o errado. Sim. E aí é onde a gente fura várias cláusulas. Sim. Né, que eu acho que é onde a gente Vamos então fazer assim, ó, vamos fazer um resumo assim pra gente fechar esse episódio com chave de gold. Se você fosse resumir depois de tudo isso que a gente conversou, qual que seria o maior erro assim que um criativo tem quando ele tá lidando com um cliente difícil? Qual que é o ponto que você fala assim, isso aqui, gente, foca nisso aqui, presta atenção que isso aqui é a sua... Eu vou até fazer só uma outra coisa que eu esqueci, mas assim, primeiro, de criativo, a primeira coisa que ele tem o erro de quando vê que o cliente não é dele, é achar que o produto dele é o melhor de todos fora do mundo, que só tem ele. Isso também é um erro, né? Porque a gente tem concorrentes. Por quê? Porque esse ego também pode cegar ele. Sim. E isso é ruim, né? Primeira coisa. Porque o criativo, eles têm essa visão de que é só dele, que custa milhões, né? E, enfim, então tem que tomar cuidado com isso. Não vou me aprofundar. E o grande erro é isso. Quando você percebe que a pessoa não olha para o seu trabalho. Se ela não respeita o teu trabalho, ela não vai respeitar nada do resto. Eu acho que no meu caso seria uma resposta associada a essa, que é, para mim, o maior erro, né, de um criativo e que acaba gerando problema com clientes desses que são mais, né, que dão trabalho, é você não saber explicar o seu trabalho. Isso.
Quando você não sabe explicar o seu trabalho, Ele não vai respeitar o você seu vai trabalho. incorrer ali em encontrar uma pessoa que não vai entender o seu trabalho. A não ser que ela seja um grande fã seu, que não é o caso, senão ele não seria um cliente chato, né? Mas você precisa saber explicar o seu trabalho para que a pessoa Mais tente uma vez e mais um episódio que a valorizá-lo. gente cai em conhecimento. É. Divulguem-se, fale do que você faz, a sua história, seu background. Eu tirei isso aqui de um dia que eu vi uma terra ali. Não importa. E por falar Conte. então em divulgar, E conte isso, né? É, e Criação. por falar então em divulgar, já que o Vitor tá falando pra gente poder se divulgar, se falar, então vamos encerrar esse episódio se divulgando e se falando de todo mundo Com que grandes tá aqui clientes pra e gente grandes parceiros. Grandes clientes, grandes negócios, grandes parceiros, grandes patrocinadores. Dessa vez eu que vou falar do seu Pode produto, pode falar. ser? Porque eu já entendi o produto do Vitor, eu valorizo o produto dele, porque ele me contou uma boa história. Então a gente tá aqui hoje, o nosso cenário ele é assinado pelos móveis do Aso Colab, que é a empresa que o Vitor tem junto com outros 3 designers, né? Então a gente tá aqui na Chese, né? A Chese em Solar, que é produzida pela Hipólito. A gente tem aqui a mesa Lumen, né? Lumen. Feita pela Bypoli, é uma mesa toda em resina, premiada em Milão, gente. Estamos aqui com um cenário premiadíssimo aí, ó. Indo para Milão esse ano, quem tiver na feira, vai lá para poder acompanhar e ver de perto a peça que é linda. Se você quiser aparecer aqui, ó, juntinho da nossa nova logo, que foi feita aqui pela 8 Bits, conversa com a gente, manda uma mensagem que você pode estar aqui com a gente, sendo nossos parceiros, um dos nossos apoiadores aí, para levar esse conteúdo e formar essa nova geração de criativos e empreendedores do mercado criativo. E apoiando também os criativos, hoje a gente conta com a DEPRO DF, que é a Associação de Design de Produtos, né? Aqui do Distrito Federal, onde a ASO faz parte, no qual eu faço parte, né? Temos aqui também peças do Jader, temos aqui a Taj, só peças belíssimas aqui no nosso cenário, o Cobogó do Rick. Também não podemos esquecer. Compre meu Cobogó, gente, ele é lindo. É isso, chama Quina, né? Então, é um cenário que tem muita coisa de criativos aqui. E aí, gente, é importante isso que o Vitor falou da ADEPRO, não somente da ADEPRO. A ADEPRO é a associação que a gente faz parte enquanto designer de produto, mas o processo de coletivizar. Infelizmente, o trabalho criativo ele ainda tem muito caminho pela frente, mas felizmente, quando a gente faz algo colaborativo, quando a gente faz algo em grupo, a gente consegue chegar em outros lugares. Então, essa própria, né, formação aqui, você vê os mobiliários do Vitor, é um trabalho colaborativo, são 4 pessoas produzindo, né, de vários lugares aí do Brasil. E essa mesa está indo hoje para uma premiação, né, para uma indicação numa feira internacional de Foi design. em Salone 2025. Então, também é um processo que faz parte aí desse coletivizar-se, né? Então é importante a gente, se enquanto permitir, criativo... né? Como o nosso Aso Colab, tem eu e a Thaís que moramos em Brasília, mas eu sou de São Sim. Paulo. Tem a Tati que mora em Recife e o Thiago que mora lá em Veranópolis. Então, assim, você vê como a gente rompe as barreiras, né? Sim. Então, assim, é muito importante esse trabalho e pra gente melhorar sempre, como a gente faz aqui também, levando conteúdo pra vocês. Pra gente melhorar o nosso profissional, alcançar novos mundos, entender o mundo de vendas de todos os negócios, né? E é isso. Se você... vai, Não, termina. é só pra falar pro pessoal, só terminando da Depro, siga aqui, ó, a gente vai deixar aqui o Sim. ajuda a gente, porque a gente precisa... Se você for designer de produto, se você está entrando nesse Aqui do universo DF, aqui né? do DF, obviamente, provavelmente deve ter uma associação aí no seu estado. Faça parte da DEPRO, é muito importante a gente estar junto aí, conquistando novas políticas e novos Mas se direitos você não para o for nosso do negócio. DF, você pode seguir a gente para acompanhar os trabalhos, as feiras que a gente participa. E especificar os nossos produtos, comprar não tem os nossos problema. produtos. Exatamente. E aí, ó, a gente tá encerrando esse episódio, a gente tá aqui direto do estúdio da 8 Bits. É aqui que a gente grava desde a nossa primeira temporada, então estamos mudando aí de cenário para novas possibilidades. Inclusive o nosso cliente, né? A gente fez Exatamente. aqui o estúdio. Já fizemos coisa aqui pra eles na própria 8 Bits, já fizemos família. coisa, né, de familiar, muita coisa mesmo a gente já fez. Aí, tá vendo o processo de você criar boas relações? É isso aí. Acaba que uma mão vai lavando a outra e todo mundo toma banho, né? Então dá tudo isso certo no aí. final das contas. E aí, se você abra o olho aí pro seu cliente, Calma! fala. Sei que vocês estão assistindo isso aí, a gente tá aqui há 1 hora conversando sobre essa história toda e eu não vi o seu dedinho aí no se inscrever. Vou te dar aí 2 segundos pra você se inscrever. Só o clique aqui, ó. Olha eu olhando pra você se inscrevendo no canal. Se inscreveu? Obrigado. Calma. Aí você também aciona Curte o e compartilha. sininho. Calma, aciona o sininho pra você receber em primeira mão quando os episódios saírem. E esse episódio, assim como todos os outros, você curte ele, você compartilha ele. Se você tiver com preguiça de compartilhar, que é o mais fácil, você copia o link e manda no WhatsApp de quem você sabe que vai gostar e tá Exatamente. precisando desse conteúdo. E vai maratonar os outros episódios que a gente tem. Lembrando que a gente tá em várias redes sociais, então a gente tá aqui no YouTube com o videocast que vocês estão assistindo agora. Pra quem é fã aí do podcast, quer correr só com o fonezinho escutando,
Nosso episódio também está disponível no Spotify. Spotify para você ouvir apenas o áudio. E para quem quer aquelas doses mais rápidas, de conteúdos mais mínimos, né? Ali que a gente vai falando dia a dia, você pode seguir a gente no TikTok, Universo Arc, e no Instagram, Universo Arc _. Entrar Lá no você Instagram vai que tem encontrar todos os links. No Instagram você encontra todos de uma vez, seguem todos, acompanhem todos, divulguem todos. E lembrando que não só os conteúdos gravados aqui, tá? Nós também trazemos curiosidades, feiras, onde a gente vai, onde a gente pisa aí pra gente trabalhar com nossas peças, com a nossa arquitetura. A gente sempre tá buscando um conteúdo que tenha a ver com a nossa realidade e posta lá umas polêmicas também que a gente tem postado ultimamente. E manda uns comentários pra gente do que vocês querem ver aqui. A gente produz essas temporadas sempre a partir da necessidade que a gente vai vendo da rotina, da vida. Exato. Mas é importante a gente também entender o que vocês querem. Lembrando que lá no nosso Instagram nós temos um drive, que é o Universo Drive, onde a gente tem diversos conteúdos que são lá e que estão lá e que são totalmente gratuitos. Planilhas de precificação, documentos de orçamento. Então, a gente vai alimentando aquele drive a partir de cada episódio que a gente grava, a partir de cada palestra que a gente oferece nas universidades. Mas, se você tiver necessidade de algum documento, de algum conteúdo que a gente ainda não disponibilizou, comenta aqui, fala com a gente. E aí a gente disponibiliza lá se você estiver inscrito. Se não... o acesso é gratuito, mas o conhecimento que tá lá não tem preço. Exatamente, é isso. E é isso, gente. Se vê no próximo episódio. Valeu!